Desde aquele dia eu não bebi mais. Tomei nojo. Através desse testemunho eu quero que você entenda que tem famílias que têm pessoas alcoólatras, pessoas que fumam, pessoas que estão drogadas. Não desista de orar, não desista de apresentar, porque uma hora ele vai fazer como aconteceu comigo, ele vai ter nojo, ele vai colocar, ele vai sentir ânsia de vômito. Então eu voltei para Campo Grande e a minha esposa voltou comigo e a gente ficou naquela volta, não volta, porque agora ela conhecia Jesus. Ela queria uma vida de santidade. Eu ainda não bebia, mas eu não queria uma vida de santidade, porque no meu entendimento Deus era meu inimigo, porque eu não podia ter filhos, porque nós já tínhamos perdido 3 filhos. E então ela vem e a gente começa a morar junto. E a vida estava uma bagunça, como diz o pessoal, Satanás estava cirandando em nossa vida. Agora eu quero que você abra a palavra em Lucas, capítulo 6, no versículo 39. Eu quero que você segura aí. Aí neste momento, a minha mãe, que na época jogava baralho, lia cartas, ia em Seixanoê, era católica, ela tentou me ajudar. Sabe qual que foi a ajuda dela? Me levou para um terreiro. E a minha esposa já conhecendo a palavra, enquanto eu conduzia o carro para o terreiro, a minha esposa ia chorando, falando: amor, não vai, lá é coisa do inimigo. E eu não criei nada, mas eu estava indo porque era a minha mãe. E eu não cria. A palavra diz assim: disse-lhe uma palavra: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos? Amém? Às vezes você procura ajuda em lugar errado. Às vezes aquele que está no mundo, ele precisa de ajuda, ele precisa de um conselho, ele precisa de uma orientação, mas a ajuda está vindo de lugar errado. Vamos ali, vou te levar no centro espírita. Eu conheço uma mulher que lê sorte, eu conheço lá perto de casa tem um terreiro, como aconteceu na minha vida. E quando eu cheguei diante daquela mulher, ela disse que incorporou o preto velho, começou a olhar para mim e disse assim: olha, a obra para te matar é muito grande. Eu não consigo entender o porquê que você está vivo. Eu vou buscar mais um pouco e tentar entender o porquê que você está vivo, porque a obra é para te matar. Aí ela olha para mim e fala assim: olha, tem uma proteção na tua vida que eu não entendo, eu não sei de onde que é, porque aqui no terreiro a maior proteção, a maior força é São Jorge, e este é mais forte do que São Jorge. Você pode dar um glória, porque é o Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar. Eles não entendem, eles não conhecem, porque o Espírito Santo de Deus habita em lugares santos e não em lugares profanos. Uma coisa, aquela mulher tinha razão: eu ia morrer, mas eu ia morrer para o mundo. Então a minha esposa, eu quero que vocês abram Provérbios 14. No versículo 1, diz assim, ó: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. Amém? Então a gente voltou depois disso a morar junto. E às vezes eu estava dormindo, eu acordava, abria o olho, ela estava com a mão assim orando por mim. Você tem orado pela conversão do teu marido? Você tem orado pela conversão do teu filho? Às vezes ela ia no guarda-roupa, nas minhas coisas, e orava, e ungia, e consagrava. O círculo foi fechando. Ela fechou o círculo de tal maneira que Satanás teve que sair assim, igual saiu um pulso. Ela apertou de todas as formas. E um dia estava eu andando com ela de carro, e de repente eu ouço um chamado numa igreja, uma igreja evangélica. E aquele chamado entra no meu coração. E eu falo para ela: gostei deste pastor, vou lá. Mas aquilo foi só naquele momento. Aí quando chegou a noite, porque a mulher sabe, ela é assim, ela se aprontou, ela se preparou, chegou em mim e falou: vamos. Eu falei: vamos aonde? Falou: vamos na igreja.
Falei, não, eu não vou na igreja, você sabe que eu não gosto, você sabe que eu não aceito. Não, vamos. Você é homem de palavra ou não é? Eu falei, sou, acho que sou ainda. Ela falou, porque hoje à tarde você disse que iria. Aí ela ficou me incomodando até que eu coloquei a minha roupa. E todo momento eu falava, eu não quero ir, eu não quero ir. E ela ficou me apertando tanto que eu virei para ela e disse assim, agora vocês vão saber por que Marcos Tadeu falou assim, o homem que desafiou a Deus. A hora que ela me apertou tanto, eu virei para ela e disse assim, olha aqui, você sabe que eu não creio neste Deus, você sabe que eu não acredito neste Jesus Cristo. Eu vou nesta igreja. Se verdadeiramente esse Deus existir, Ele vai estar lá e vai estar me aguardando. E de alguma forma eu vou saber que Ele está lá. E se Ele existir, eu mudarei a minha vida e transformarei todos os meus modos. Mas se Ele não existir, você nunca mais fala este nome aqui dentro de casa. Falei, porque se Ele existir, eu quero conhecer e quero aprender dEle. Não quero aprender da boca de filho de pastor. Falei palavrão naquela hora. E entrei no carro e saí. Aonde que é a igreja? Ela falou assim, na rua da casa do teu pai, lá no Santa Amaro. Falei, beleza, então eu sei. Rodamos meia hora e não achava a rua da casa. Aí ela virou para mim e disse assim, Satanás está te cegando. Eu falei assim, mas a mulher é besta mesmo, né? Que história de Satanás inimigo que é essa, né? E aí rodamos mais um pouco e nada. Aí chegou um ponto de eu parar no posto e abastecer. E perguntei. O cara falou, mais 2 quadras para frente. E era na rua da casa do meu pai. Uma rua a qual eu frequentava há um mês, com certa frequência. Eu não conseguia achar aquela rua. Realmente o inimigo me cegava. Então, achamos a igreja. Irmãos, eu cheguei na igreja, era do meu lado direito. A hora que eu coloquei o pé na igreja, eu vi a nuvem de glória do Senhor. Naquele momento, eu falei assim, esta igreja é diferente. Parece que soltaram fumaça, fizeram um show e o teto dessa igreja está com uma nuvem. E eu estendi as minhas mãos porque a impressão é que eu podia pegar. E a igreja ainda estava vazia. A igreja não tinha quase ninguém, devia ter umas 2 irmãs. Aí nós sentamos, era um banco de madeira. Deus te abençoe. Eram bancos de madeira. E de repente passou uma senhora gestante, magrinha, devia pesar uns 48 quilos, barrigudinha. Passou, foi lá, pegou o microfone, não tinha um instrumento, não tinha um playback, e ela começou a louvar assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Meu irmão, não empolga não, que eu não sou cantor não. Glória a Deus, santo, santo és tu, Senhor. Então a hora que aquela moça começou a entoar aquele hino, aquele louvor, eu sentado no meu lugar, de repente eu sinto algo. Eu olho para cima, é como se o céu daquela igreja, o teto daquela igreja tivesse se aberto, e uma luz veio sobre mim, e ali Deus começou a falar comigo, que eu te trouxe neste lugar, porque tu és um pecador, e eu sararei as tuas feridas. E aquela luz era forte sobre mim, e o Senhor falava comigo, e eu não aguentei a glória de Deus. Eu abracei a minha esposa e comecei a chorar, e chorei como uma criança. Eu não tinha controle sobre a minha vida, eu não tinha controle sobre o meu emocional, e chorava e me derramava, e ela falava: o que está acontecendo? E eu não conseguia me recompor. Eu sei que quando eu consegui me recompor, o pastor estava dando a palavra. Já tinha passado o louvor e a oferta, e a igreja estava assim cheia. Eu voltei, quase não conseguia falar, anatômico. O pastor fez o apelo naquele momento, eu já aceitei a Jesus.
Já marquei o batismo. Fui batizado em abril. Naquela época estava frio e chovendo. Foi uma prova tremenda aquele dia do batismo. E Deus começou a derramar revelações através de sonhos, visões através de sonhos. O inimigo começou a se levantar. Ainda hoje eu estava comentando com o irmão. Em um sonho qual eu tive, Satanás apareceu para mim e disse que queria falar comigo. Queria de certo de volta, né? Tanto tempo foi dele. E num instante perdeu para Jesus. E ele dizia, eu ali acordado, vendo o meu quarto, mas como se eu não estivesse mais ali. E Satanás dizendo que queria falar comigo. Me levou diante de uma multidão e um homem subiu num caixote e falou, tá vendo aquele é Satanás, ele vai falar contigo. E eu falei, não vai porque eu vou clamar a Jesus Cristo. Ele falou, vai sim, porque quando ele quer ele fala. E ele fez assim com a mão, de repente eu fiquei imóvel e não conseguia falar, apenas ouvir. Mas uma vez eu tinha ouvido o pastor dizer que Deus conhece os nossos pensamentos. Então eu curvei minha cabeça e disse assim, Senhor, ajuda-me. E naquele momento eu pulei da cama, levantei assustado, olhei e vi minha esposa assim, gemendo ali numa situação esquisita. Acordei ela, contei o que se passava comigo e ela disse, eu também estava tendo um pesadelo. Eu sonhei que eu cortei uma maçã e saía cobras e as cobras mandavam se prostrar para ela, mas eu não me prostrava. Amém. Depois de muito tempo sendo ali usado por Satanás, ele perdeu, ele queria de volta. Ele não queria abrir mão daquilo que era dele. Mas também Deus era comigo, como é até hoje, me deu uma visão. Certo dia estava eu de pé, como que numa nuvem, e chegou um anjo ou o Espírito Santo, eu não sei. Eu só podia ver aquelas vestes brancas, não podia contemplar a face. Chegou e falou assim, você está vendo ali embaixo? E eu vi um povo como num salão grande andando para lá e para cá. Falei, vejo. Falou, está vendo aquele homem? Um homem magro, bonito, simpático, usando terno, bem vestido. Falou, vejo. Aquele é Satanás. Aí ele falou, está vendo aquele buraco no meio? Eu falei, vejo. Ele está enganando as pessoas para mandar para aquele buraco que é o inferno. Aí ele falou assim, mas a quem eu enviarei? Irmãos, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia a Bíblia ainda. Eram poucos dias convertido. Eu falei, olha, envia-me a mim, eu quero ir. Imediatamente eu estava ali junto, já como numa segunda sala. E ali, olha só que interessante. Olha só. As pessoas ali falando, olha, o que eu faço para me ser salvo? O que eu preciso fazer para me poder conhecer a Jesus? Satanás entrava pela porta e dizia assim, continue sendo você mesmo. Você não precisa mudar. Continue fazendo o que você fazia. Olha só Satanás mentindo. E eu entrei e falei, não acredite, porque ele é Satanás, ele é mentiroso. O crente quando se converte tem que ter mudança. É no caráter, é na atitude, é em tudo que nós fazemos. Você não pode vir do mundo e permanecer a mesma pessoa, permanecer com os mesmos hábitos. É Satanás que tem lançado essa mentira dentro de muitas igrejas. Eu já conheci algumas igrejas que falam, não,